Louvado seja o nome do Senhor. Muito maravilhoso, amém, irmãos? Boa noite a todos e a todas. A minha oração é que a graça do nosso Senhor, que nos alcançou, que nos alcança, que nos alcançará, seja com você, com sua família, com seu lar. Que noite maravilhosa de oração, onde nós dedicamos tempo precioso na presença de Cristo. Isso aqui tem que ser só um objetivo, viu, irmãos? A nossa vida tem que ser uma vida de busca, tem que ser uma vida de oração, tem que ser uma vida de adoração ao Senhor. Porque a graça do Senhor vem mediante nós estarmos no lugar certo. E o melhor lugar de estarmos para recebermos a graça do Senhor é na presença do próprio Deus, em oração, amém, em meditação da sua palavra, no meio do povo de Deus, edificando e sendo edificados. São os meios da graça. Deus escolhe os seus meios para manifestar, para fortalecer a nossa vida mediante a sua graça. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Peço aos irmãos que orem pela vida da minha esposa. A irmã Rita está gripada. Também ore pelo nosso filho Davi, também amanheceu gripado. Hoje seria a Rita que estaria ministrando aqui, mas em virtude dessa gripe, o Bianchi está aqui representando. E hoje nós vamos continuar refletindo sobre a temática da juventude, que tem sido uma bênção. Muito bem escolhido, muito bem refletido sobre a temática da graça e a realidade que essa graça nos alcançou e de como nós precisamos viver a partir dessa graça. Eu vou estar lendo Tito capítulo 2, versos 11 até o verso 14. Amém? amém. Vamos lá? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, pensando um pouco sobre essa temática, a tua graça me alcançou à luz dessa carta, pequena em conteúdo, mas grande e profunda, teologicamente falando, em muitos princípios. Se você analisar a carta de Paulo a Tito, que era um discípulo de Paulo, fazia parte do grupo missionário de Paulo. Se você pensar nessa carta, alguns temas vão nos saltar aos olhos logo de cara. E um dos temas que mais salta na carta, dos três capítulos que compõem essa carta, é a necessidade, é a ênfase que Paulo dá em que Tito, juntamente com aqueles irmãos ali em Creta, na ilha de Creta, permitisse que a graça do Senhor fizesse diferença, fizesse impacto nas suas vidas, a ponto deles praticarem boas obras. Para que eles permitissem que a graça de Deus, uma vez que os alcançou em Cristo Jesus, no momento que eles creram em Cristo, essa graça permitisse que essa graça os transformasse, a ponto deles serem novas pessoas transformadas pela graça de Cristo, praticando boas obras. Uma das expressões mais corriqueiras aqui em Tito é boas obras. Paulo dá ênfase no capítulo
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Tito, boas obras. Toda hora Paulo está fazendo, Paulo está ensinando, olha, para que eles pratiquem boas obras, pratiquem boas obras, pratiquem boas obras. E Paulo entende que a prática das boas obras, que é sinônimo de uma vida transformada à imagem de Cristo Jesus, só é possível mediante a graça de Deus. É a graça que nos capacita a praticarmos boas obras. A graça que nos salva em Cristo Jesus e nos liberta do pecado é a mesma graça que nos dá poder, meus irmãos, para viver a vida de Cristo no dia a dia. Não é sermos salvos pela graça, e uma vez salvos pela graça, Cristo então diz para nós, ó, então você vai viver agora pela sua força e pelo seu poder. Não! A salvação do início ao fim da nossa caminhada é pela graça. E eu não sei se você percebeu, mas os 4 versículos que nós acabamos de ler, Paulo ele dá essa ênfase. E eu chamo a sua atenção para um detalhe. No versículo 1, melhor, versículo 11, Paulo diz que a graça se manifestou, passado. Está no passado. No versículo 12, Paulo vai dizer que o que essa graça nos ensina? Essa graça que se manifestou no passado, o que ela nos ensina hoje, agora, no atual momento? Que ele chama na presente era. Versículo número 13, Paulo vai falar que a glória se manifestará. A graça se manifestou, verso 11, mas no verso 13, a glória de Cristo se manifestará, futuro. E no versículo número 14, Paulo ele vai ensinar por que essa graça nos ensina. Perceba comigo que é uma costura bem feita. Porque se ele começa no verso 11 falando, olha, a graça de Cristo se manifestou sobre a sua vida. E aí então ele vai para o verso 12 e diz, olha, mas essa graça que se manifestou, ela quer te ensinar algo. Ela quer te ensinar a viver. Essa graça que se manifestou em Cristo Jesus, ela quer te ensinar a como ser um ser humano, um homem, uma mulher de Deus hoje, um jovem e uma mulher de Deus hoje. E Paulo diz que essa graça vai nos ensinando na expectativa da manifestação da glória de Cristo. Existe um intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E nesse intervalo, enquanto nós aguardamos a manifestação de Cristo Jesus, a graça vai trabalhando, a graça vai moldando, a graça vai costurando a imagem de Cristo nas nossas vidas. No versículo 14. Paulo vai dar um propósito. O que a graça de Cristo se manifesta e nos ensina de maneira extraordinária a viver Jesus? Então, se alguém aberto, eu queria caminhar com vocês alguns princípios. Em primeiro lugar, alcançados. O primeiro princípio que Paulo ensina aqui é que nós somos alcançados por uma graça manifestada no passado, e isso significa salvação. O verso 11 diz, categoricamente é simples de entender, não é muito difícil de entender o que Paulo está dizendo aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É uma afirmação forte. Eu queria que você refletisse comigo um pouco dessa afirmação. Em primeiro lugar, perceba que o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, o que ele destaca é que Deus decidiu manifestar a sua graça plena e permanentemente sobre a vida do seu povo. Eu chamo a sua atenção, pelo menos a minha versão está assim, não sei como é que está na sua versão, mas pelo menos na versão aqui que eu estou utilizando, Paulo diz, porque a graça de quem? De Deus. O favor merecido de Deus se manifestou na minha e na sua vida, na vida daqueles homens, na vida de Tito, e na vida dos cretenses, e na vida da graça. A graça de Deus se manifestou sobre nós. Glória a Deus, aleluia. E a maneira como Paulo costura o seu argumento, ele usa a expressão manifestar aqui, é a mesma palavra que ele vai usar no verso 3, melhor dizendo.
O verso 11 ele nos ensina algo. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, mas ela se manifestou como, Paulo? Nós poderíamos perguntar ao apóstolo, e ele responderia: a graça de Deus se manifestou salvadora. Salvadora a todos os homens. Que homens? Homens aqui no sentido genérico, no sentido sexo masculino, não. No sentido genérico, ser humano. A graça de Deus se manifestou a todos os seres humanos e de maneira salvadora. A pergunta que nós temos que fazer é: Paulo, quem eram esses seres humanos? Alcançados pela graça, alcançados pelo favor merecido do Senhor. Ele responde isso no capítulo 3, verso de número 3. Paulo diz assim para mim e para você: houve um tempo em que nós, percebam nós, ele se inclui nesse processo. Mesmo criado aos pés de Gamaliel, mesmo sendo um fariseu, cumprir todas as leis de Moisés, Paulo se inclui nesse processo, nesse grupo também. Houve um tempo em que nós também éramos como Paulo, insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Quem éramos nós? Quem era eu? Quem era você? Quem era Paulo? Nós éramos os piores, as piores espécies da realidade, de toda a existência. Nós somos pessoas pegadas pelo pecado, nós somos pessoas maculadas pelo pecado, nós somos pessoas herdeiros da natureza caída de Adão, e mesmo sendo pecadores inveterados, mesmo sendo pessoas cheias de maldade, cheias de equívocos, cheias de decisões erradas da vida, a graça de Deus se manifestou salvadora na sua vida, na minha vida, na vida de Paulo, na vida de Tito, na vida da igreja do Senhor. Glória a Deus. A graça de Deus nos liberta de todo pecado. A graça do Senhor se manifestou salvadora, nos regenerando, nos justificando, nos santificando, nos arrancando do poder das trevas e nos colocando no reino de Deus, meus irmãos. Eu não sei você, mas essa multidão tem que agradecer a Deus todos os dias. Glória a Deus. Porque sou uma pessoa que tem consciência de que estava morto e voltou à vida, é que pode entender o que realmente aconteceu com você, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu conosco. Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 7. E nos fez assentar nas regiões celestiais de Deus. Isso é graça, meus irmãos. A graça de Deus se manifestou plenamente para te salvar, para te libertar. Como nós cantamos aqui nessa noite, o Filho do Homem se manifestou sobre nós, para nos libertar e nos ter para Ele. Agora pensa comigo. Paulo faz uma afirmação forte no versículo 11. Ele diz: olha, carteiras, a graça do Senhor se manifestou salvadora na vida de vocês. A grande pergunta é: se vocês realmente foram alvos da graça do Senhor, se realmente vocês estão se alcançados pela graça do Senhor, como é que tem que ser a vida de vocês? Se na vida de vocês Cristo fez uma virada de chave, uma mudança, se vocês antes trilhavam a passos largos na direção da condenação eterna e a graça do Senhor se manifestou sobre vocês, como é que tem que ser a nossa vida agora a partir da graça? Se antes nós fazemos parte do reino das trevas, agora nós fazemos parte do reino de Deus, qual é a linguagem do reino de Deus? Que tipo de pessoas fazem parte do reino de Deus? Paulo vai responder isso no versículo número 12. E aí eu cito um princípio para nós: alcançados por uma graça manifestada no presente. E isso é santificação. Veja comigo que Paulo escreve, meus irmãos, verso 12 e vai para o verso 14 também. Ela quem? Você tem que perguntar o texto. Ela, a graça. Está falando da graça. Ela quem? A graça. Pergunte o texto. Ela, a graça, nos ensina a renunciar o que, pastor? A impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa
piedosa. Quando, pastor? A graça, a mesma graça. Paulo está falando de outra graça. Paulo não está falando de uma segunda bênção. A mesma graça que nos visitou quando nós nos rendemos diante de Cristo, essa graça que nos salvou, que se manifestou salvadora a todos os homens, essa graça nos capacita a sermos pessoas transformadas e redimidas no poder de Deus, para o bem de Deus. Ela nos ensina, perceba que Paulo ele coloca duas vias aqui para nós. Ela nos ensina a abandonar determinados hábitos, mas nos ensina a adquirir outros hábitos. Em outras palavras, a graça de Deus produz em nós uma desintoxicação do pecado. Nós precisamos da graça de Deus todos os dias, porque é todos os dias que eu e você nós somos tentados, meus irmãos, a mesmo sendo alcançados pela graça, continuamos a sermos os mesmos seres humanos antes da manifestação da graça. E veja comigo que o versículo 12 e 14 nos ensina duas grandes realidades. Em primeiro lugar, o resultado da graça na vida do discípulo. E ele diz o seguinte, verso 2: a graça, ela nos ensina a renunciar. E aí ele diz a impiedade, as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa na era presente. A graça nos ensina. Paulo está falando que a graça nos ensina. E a palavra ensina aqui, sabe o que é? A palavra paidel, da onde vem a palavra nossa, pedagogo. A palavra pedagogo, pedagogia, vem de paidel, a palavra que Paulo usa. O que é pedagogia, pastor? Nós sabemos. É um profissional, pedagogo é um profissional que instrui crianças. A palavra que Paulo está dizendo aqui, que está usando aqui, ensinar, paidel, é a palavra utilizada para uma criança que precisava ser instruída por uma pessoa madura, por uma pessoa capaz. O paidel era aquele escravo que era usado para ensinar a criança. Ensinar a criança a falar, ensinar a criança a se comportar na mesa, ensinar a criança a como lidar com as pessoas, a como tratar os mais velhos, ensinar a criança os princípios da lei do Senhor do Antigo Testamento. Paulo está dizendo que a graça de Deus serve para nós como uma grande pedagoga, que vai nos ensinando, meus irmãos, a como ser seres humanos na perspectiva não do mundo, meus irmãos, mas na perspectiva do reino de Deus. Nós precisamos nos deixar ser alcançados pela graça todos os dias. Nós precisamos, eu vou repetir, nós precisamos nos deixar alcançar pela graça todos os dias. Nós precisamos tomar a nossa beira, a injeção da graça todos os dias, porque todos os dias eu e você, nós seremos tentados a imitar o mundo. Mas a graça de Deus, ela nos ensina a ser um homem que ama a sua esposa e seus filhos, nos ensina a ser uma mulher submissa, que respeita o seu marido, que ama o seu marido, que ama os seus filhos. A graça de Deus ensina o jovem a navegar nos corredores, seja numa escola, seja numa faculdade, seja numa universidade, sem medo de se desviar, porque esse jovem, dentro da escola, dentro da universidade, é uma tocha do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A graça nos ensina a jovens e adolescentes, a crianças, a ouvir seus pais, a se submeter a um conselho de um avô e de uma avó, a respeitar autoridades, a respeitar etapas, a não tomar atalhos na caminhada, a ser sensível ao conselho de um pai e de uma mãe. A graça do Senhor nos ajuda, a graça do Senhor nos ensina.
Somos pessoas que realmente estão com a placa laranja no peito, escrito em obras. Realmente nós estamos em obras? Realmente nós estamos nas mãos do Senhor? Deus me molda, muda a minha vida. E eu penso, meus irmãos, que não tem poder maior do que a graça de Deus. Eu penso que não existe nenhum pecado, nenhum defeito, nenhuma mania, nenhum vício, nenhuma esquisitice nossa que a graça de Deus não possa transformar. Verdade. A grande pergunta é: nós cremos? Paulo diz: a graça de Deus nos ensina. Em segundo lugar, Paulo fala do propósito dessa graça. Perceba comigo, meus irmãos. Versículo 14. Eu não esqueci do 13 não, viu? Eu ia falar um pouquinho. Paulo fala do propósito dessa graça. E ele fala o seguinte, verso 14. Ele quem? Jesus. Está falando de Jesus. Ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de, minha versão está assim. Quando toda vez que você ouvir a sua Bíblia, essa expressão, a fim de, para quê? Está falando de propósito. Quando Paulo fala, ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de, qual é o propósito de Cristo ter se entregado por nós naquela cruz? E Paulo diz para nós, 3 propósitos, eu queria só pontuar eles. Primeiro, Paulo fala de um novo amor. Cristo se entregou por nós, a fim de que nós tenhamos um novo amor. E esse novo amor em nome de Jesus Cristo, ele diz, ele se entregou por nós. Jesus se entregou por você. Nada nessa vida tem o poder e a capacidade de preencher o teu vazio de amor a você, Jesus. Segundo, Paulo fala de uma nova identidade. Nós, em Cristo Jesus, pela graça, nós temos uma nova identidade. Que identidade é essa, pastor? A partir do versículo 14. A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo o quê? Um povo o quê? Particularmente. Quem é você agora? Em Cristo Jesus. Quem é você, jovem? Geralmente nós, jovens, temos crise de identidade. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esses pais? Por que eu moro nessa casa? Deus está falando para você aqui na palavra do Senhor. Você é um povo particularmente do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Você é propriedade do Senhor. A sua vida está aqui, ó, na palma das mãos do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você é um povo santo, particularmente de Cristo Jesus. É isso que você é. Em terceiro lugar, se nós temos um novo amor, uma nova identidade, nós temos uma nova missão. Paulo termina o versículo 14 dizendo: um povo dedicado à prática de boas obras. E aqui na carta do título, prática de boas obras, tem um propósito muito importante. Você precisa entender isso. No capítulo 2, 3 vezes Paulo ensina a Tito o propósito daqueles irmãos praticarem boas obras. Veja comigo o verso 5. Que Paulo, ele diz o seguinte: por que as mulheres devem ser sujeitas a seus maridos? Verso 5, aí Paulo responde: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A grande preocupação de Paulo é a palavra de Deus não ser difamada. Por que mulheres têm que ser sujeitas a seus maridos, praticando boas obras? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora vai comigo o verso 8. Por que Tito deve ensinar os jovens a serem íntegros e sérios? Jovens maduros, jovens que podem ir a uma faculdade, uma universidade, uma escola, podem frequentar salas onde pessoas não servem ao Senhor, mas estar lá sóbrios, sérios, justos. Por que, Paulo? Verso 8: para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não falar mal de nós. Agora vai comigo o verso número 10. Por que os escravos, e aqui vamos por escravos profissionais, por que você que trabalha, que é submisso ao patrão, que é comerciário, que é servidor público, por que você tem que ser um bom funcionário, um bom trabalhador? Paulo responde no verso 10, para que assim
irmãos, tem que ser uma pregação. E a pregação da nossa vida tem que ser a graça de Cristo me alcançou. Por isso é que eu não amo. Eu quero fechar. Porque se nós falamos de uma graça passada, de uma graça presente, Paulo fala de uma manifestação da glória. Alcançados por uma glória, alcançados por uma graça que será manifestada no futuro. Paulo está falando sobre a glorificação. Vai comigo no verso 13. Ele diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Perceba que o enquanto aqui, meus irmãos, é uma expectativa, é uma esperança. Paulo está dizendo: nós temos que permitir que a graça nos alcance diariamente. E a pergunta que nós podemos fazer para ele: até quando, Paulo? Até quando vai ser esse processo? Ele respondeu: até o dia que Cristo Jesus se revelar em glória, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, juntamente com os seus anjos, trazendo a nova Jerusalém, trazendo o seu reino, aprisionando o anticristo, o falso profeta, Satanás, todos os seus anjos caídos, estabelecendo o seu reino, estabelecendo o seu governo de paz, de justiça, de retidão. Paulo está dizendo, meus irmãos, que nós estamos sendo treinados pela graça para viver um novo mundo que nós não temos nem a mínima compreensão. Uma nova realidade de justiça, de paz, de ordem, de ética, de moral, de santidade, de pureza. Nesse novo reino que Cristo vai trazer, quando ele se manifestar em glória, não vai ter imoralidade sexual, não vai ter inveja, não vai ter mentira, não vai ter maledicência, não vai ter maldade, criminalidade, não vai ter roubos. A morte será sepultada. Será um reino de justiça. Será um reino onde o equilíbrio voltará, a ordem voltará, a paz voltará, e no centro dessa cidade não estará o trigo, estará a presença do próprio Deus. Ele estará conosco, meus irmãos. A graça de Cristo Jesus nos prepara para essa nova realidade. Quando uma pessoa quer viajar para outro país, um país estrangeiro, que fala outras línguas, com outras culturas, qual é a primeira coisa que uma pessoa sensata deve procurar fazer? Eu preciso aprender a língua desse outro país. Porque se eu não aprender a língua desse outro país, se eu não aprender como é a cultura desse outro país, como é que funciona o trânsito, quais são as leis desse outro país, e você é detido, você é preso, você é deportado. A graça de Deus está nos preparando para esse outro reino. Uma linguagem diferente desse reino. Uma linguagem diferente desse mundo. As pessoas desse mundo falam uma língua, seguem determinados princípios, prioridades, mas nós que fomos alcançados pela graça, nós precisamos nos permitir, nos moldar, transformar, redimir, virando glória do Senhor. A graça de Deus nos alcança. Feche seus olhos nesse momento. Vamos pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus,
Como nós precisamos da tua graça, Senhor. Verdade. E nós não estamos dizendo isso na boca para fora, Deus. Nós cantamos isso, nós refletimos isso, nós oramos isso. Lemos o Salmo 65 nessa noite. Lemos o capítulo 4 de Êxodo. E tanto o Salmo 65 fala da tua providência de graça, o Senhor nos agracia, trazendo as chuvas, trazendo a colheita. Como Êxodo capítulo 4 também, Senhor, fala como a tua graça se manifestou como infalível, infugitivo, um homem sem esperança, sem perspectiva nenhuma. Ó Deus, a vida de Moisés é um espelho para nossas vidas, porque assim também éramos nós. Mas a tua graça nos alcançou, surpreendentemente, imerecidamente, a tua graça nos alcançou. Ó Deus, nós te agradecemos por isso, Senhor, mas a nossa oração aqui para nós hoje é que o Senhor despeje sobre nós as torrentes da tua graça, que nos dá poder, Senhor, para uma vida mais bonita, para uma vida justa, íntegra, correta, uma vida mais alinhada com os princípios e valores do reino de Deus, uma vida que transpira graça. As pessoas nos olham, as pessoas nos percebem, elas possam perceber a graça de Cristo, o que a graça de Cristo fez, o que a graça de Cristo está fazendo em nós. Os nossos filhos, o nosso cônjuge precisa olhar para nós e perceber: uau, como a graça do Senhor é preciosa, é poderosa, como era fulano e como está fulano agora. Os nossos colegas de trabalho, meu Deus, nos ajuda, Senhor, para que eles olhem para nós e percebam a transformação, a capacidade, o poder, a onipotência da tua graça e nos transformar, não de fora para dentro, não transformar as nossas vestes, não transformar o nosso exterior, Senhor, mas transformar a nossa alma, o jeito da gente tratar as pessoas, as palavras que saem da nossa boca, os pensamentos que nutrimos no nosso coração, Pai, o jeito como nós lidamos com a crítica, o jeito como nós lidamos com algum tipo de aversão, o jeito como nós gerenciamos conflitos, o jeito como nós gerenciamos os recursos, o jeito como nós lidamos, ó Deus, com a nossa família. Meu Deus, a tua graça precisa alcançar cada área das nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós não queremos, nós não devemos, nós não podemos, Senhor, ter gavetas trancadas da tua graça. Nós queremos abrir todos os nossos compartimentos, nós queremos abrir todas as nossas gavetas, nós queremos abrir o nosso coração para que a tua graça alcance cada detalhe do nosso coração, cada faceta, cada recanto da nossa alma, que a tua graça vá e nos transforme para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos ser um povo, Senhor, marcado pela tua graça, que quando erra pede perdão, que quando pisa na bola com alguém tem a humildade de dizer: me perdoa, eu errei. Pessoas humildes que dependem somente de ti, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, não deixa de terminar, não deixa, Senhor, de fazer a tua obra em nós, não deixa, não, Senhor. Quebra o nosso coração, quebra o meu coração, quebra o coração da tua igreja, Aleluia. em nome de Jesus
nossa irmã Ivone. Mais presente? Louvado seja Deus. Dessa vez não funciona, amém, amém. A graça do Senhor Jesus tem nos alcançado todos os dias, né? Em cada culto que a gente tem estado, a gente tem visto o mover de Deus na vida da nossa igreja. E isso é muito bom. Estou aqui para estar agradecendo, né? A Andinha que esteve aqui à frente, dirigindo o culto hoje, aos demais jovens que estão prontamente nos ajudando a estar aí à frente dessa festividade. E a nossa oração como líderes dos jovens é para que não fique apenas nessa festividade, né, mas que se propague para outros cantos da nossa cidade de Jequié, principalmente para outros jovens e também adolescentes. Né? Então, colocando a igreja para que esteja orando pelos nossos adolescentes, que serão futuros jovens, né? Que eles também possam dar continuidade a essa obra. Quero aqui também fazer uma retificação do Dan falou do painel. O painel, quem fez o painel foi nossa irmã Keio, assim como o painel, como este painel está aqui à frente, os boletins que vocês estão vendo, os domingos, nas placas, quem vê mais é o dirigente. Então, a irmã Keio, que prontamente também tem nos ajudado. A irmã Iris, a irmã Ilma, esteve aqui nessa parte de ornamentação. E as outras irmãs também que têm nos ajudado. Eu vou ficar citando os nomes para não esquecer de ninguém. Mas, no final de tudo, depois a gente faz o agradecimento geral. E também quero agradecer ao pastor Daniel, que esteve tanto no domingo quanto hoje aqui trazendo essa mensagem poderosa. Ele que é um pastor que tem chegado junto com a gente, que tem estado realmente em oração por nossas vidas. Então, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Daniel grandemente. E quero chamar aqui o esposo do amigo, que quarta passada esteve pregando, mas devido à correria não deu tempo de contar a lembrancinha dele. E aí agora, nós como jovens, estamos passando a mão dele, a lembrancinha. A gente não pode esquecer, né? Amém. Agora o pastor que quiser dar a bênção. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, depois dessa mensagem maravilhosa, poderosa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Agradecemos aqui com esta mensagem do nosso coração. Que a graça de Deus Assim seja. nos salva. Amém? Vamos alcançar pela graça. Que o amor de Deus, nosso Pai, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco